Esporte Cidade, não, gente, que mané esporte? É isso aqui, ó, é na frequência. É porque eu já estou em clima de Olimpíada já, e o nosso convidado é um atleta olímpico, inclusive é daqui de Juiz de Fora. Ele é do handball, o Thiago Petros. Chique, né? Ele está lá na Alemanha, nos preparativos para embarcar para Tóquio. Bom demais, hein? Vamos conferir a entrevista que a gente fez com ele. Vamos lá. Thiago, seja bem-vindo ao Na Frequência. É um prazer, né, receber você aqui às vésperas aí, praticamente faltando menos de 2 semanas, né, para a Olimpíada. Como é que estão os preparativos? Conta aí para gente. Tudo bem, é um prazer para mim estar aqui também na Frequência. E, bom, a gente está preparando bastante, acabamos de fazer 2 amistosos aqui na Alemanha, perdemos os 2, mas isso não dá tanta diferença no final, que é tudo preparação, a gente ainda não está numa forma física ótima, então é rotina. A gente só está esperando viajar para o Japão e começar a treinar para ficar mais perto de começar os jogos. E esse amistoso foi contra quem? Foi contra um time aí da Alemanha mesmo? Não, ontem a gente jogou contra a seleção da Alemanha e hoje contra a seleção do Egito. Ah, tá, na legal. Olimpíada, a Alemanha está no mesmo grupo que a gente e o Egito está no outro grupo. Pois é, eu queria justamente que você comentasse, Thiago, um pouco sobre as equipes, né, que vão jogar contra o Brasil na fase de grupos, né? Tem a Alemanha e tem a França também, né? Noruega, Argentina, não é isso? E E a Espanha, Espanha. né? Sim. E aí, como é que são esses adversários? Bom, a Espanha é a atual bicampeã europeia, não precisa falar nada. A França vem numa formulação de alguns anos, mas tem jogadores de altíssimo nível, que jogam nos melhores clubes do mundo. A Noruega tem um jogador que destaca mais do time, assim, e ainda assim é atual vice-campeão mundial, ou vice-campeão europeia, está sempre ali brigando pelas 3 posições nas últimas competições. A Alemanha, a gente acabou de perder para eles de 10 gols num amistoso, que é uma seleção muito forte fisicamente, e talvez a Argentina seja o mais parecido com a gente, tanto pelo estilo de jogo quanto pelo estilo dos jogadores, que a gente vai ter que brigar contra os europeus e entre a gente mesmo para ver se a gente consegue classificar. E quais delas, assim, ou qual delas, né, seria a principal adversária, assim, a mais forte, né? Seria a Espanha mesmo, por ser a atual bicampeã Eu mundial, acho no que caso? para a gente as mais fortes são França e Alemanha, principalmente pela diferença física, porque eles são muito maiores, muito mais fortes que a gente. Então a gente ainda tem bastante dificuldade para jogar contra essas equipes, porque fisicamente não somos uma seleção muito forte, grande. Então a gente peca um pouco nesse sentido, mas é o que tem e a gente vai ter que arriscar um pouco mais contra essas seleções. Acho que o Brasil, a gente poderia falar que o Brasil está no grupo da morte, né? Então, o Thiago, ou não? Sim, sem dúvida. O outro grupo tem 3 seleções europeias e tem 3 que são não europeias. No handball, as seleções da Europa são as mais fortes, então e classificam 4. Então, no nosso grupo a gente já tem 4 europeus. Então, vai ser bem difícil. A gente vai ter que brigar para ganhar de uma ou 2 europeias, ganhar da Argentina para tentar classificar. É verdade, né? A Argentina acho que seria aí a seleção a ser batida para vocês, né? Para poder conseguir, na verdade, tentar ganhar de mais uma europeia para poder se classificar, né, entre os 4, né? Sim, mas acho que a Argentina é o nosso penúltimo jogo. Então a gente ainda tem 3 jogos antes contra as seleções europeias que a gente tem que tentar ganhar algum para poder chegar com mais chance nesse jogo. A revanche seria contra a França, Thiago? Porque eu lembro que eu acho que a França foi quem tirou vocês das quartas de final, né? Na Rio 2016. Sim, foi contra a França, mas desde então a gente já jogou algumas vezes com a França. No Mundial de 2019 a gente perdeu para eles de 1 gol. No último confronto com a Espanha, a gente empatou. O último confronto com a Noruega, que foi no pré-olímpico, a gente perdeu de 10 gols. O último jogo contra a Argentina, a gente perdeu também de 1 ou 2 gols, não me lembro bem. Então, os últimos resultados contra a maioria das seleções não foram tão bons, tirando com a Espanha, que a gente conseguiu empatar. É a Espanha que tem um técnico que é um velho conhecido de vocês ou eu estou enganada?
A Espanha, que A foi Espanha, o né? técnico deles, foi nosso técnico nas últimas Olimpíadas. Aham. Vai ser um confronto interessante, então, né, nessa próxima Olimpíada. Vai ser bem legal. A gente tem muitos jogadores que atuam na Espanha também, que conhece bastante o Jordi, que é o nome dele, Isso. e a gente conhece bastante também a seleção da Espanha, a seleção que talvez a gente mais tenha contato e mais conheça. Legal. Inclusive, você joga no Barcelona, né? Que é, enfim, um clube espanhol também, né? Então, talvez você esteja também um pouco acostumado, né? Com o ritmo de jogos, né? Com o ritmo de jogos, na verdade, com a estratégia de jogo deles, né? Sim, sim, a gente se conhece perfeitamente, eles me conhecem, eu também conheço eles e vai ser um quilo. Eu sei o que você faz, você sabe o que eu faço, aí você pensa que eu penso e aí a gente vai ver o que acontece. É verdade. Por falar nisso, você está vindo aí de temporada, né? Aí na Europa, você inclusive foi campeão, né? Com Barcelona da Liga dos Campeões, né? Que é o principal torneio europeu, né? É, Uhum. Só que, assim, dessa vez, essa temporada foi um pouco diferente com relação à não presença de torcida, Thiago, porque vocês vão também pegar esse cenário agora na Olimpíada, né? Foi bastante diferente, inclusive bastante triste, que a gente ia, principalmente os primeiros jogos, começava, não escutava nada, sentia que estava faltando alguma coisa, assim, e talvez seja a parte mais importante do jogo, é o público, que a gente Uhum. joga não para a gente joga para o público e não ter isso ali no dia a dia, nos jogos, foi bem difícil, tanto em todas as competições, com a seleção, é uma sensação bem ruim mesmo. Como é que vai ser? Como é que você pensa assim que vai ser agora, né? Essa questão de clima olímpico, né? Porque o clima olímpico é muito legal, mas assim, vocês sabendo que não vai ter público em Tóquio, como é que é? Ah, vai ser bem diferente, vai ser bem diferente o protocolo, a gente também não vai ter poder conversar com as outras seleções, vai ter que manter distância, vai ter uma série de critérios que a gente vai ter que seguir. E vai perder um pouco desse clima olímpico, desse espírito olímpico, dessa solidariedade, porque a gente não, no final das contas não vai poder ter tanto contato assim, mas a gente entende que é uma questão de pandemia, é uma questão maior que o esporte, É. que talvez a melhor opção seria não realizar, mas vão ser realizadas as Olimpíadas, então a gente tem que ter o máximo de cuidado possível. Com certeza. Você, como capitão, você foi capitão agora, você continua sendo capitão da seleção ou vai ter essa outra. Vai ser escolhida outra pessoa ou você continua sendo o capitão mesmo? Não, tem outro capitão, desde que a gente trocou de técnico, já não sou o capitão, mas isso para Aham. mim é indiferente, que o capitão não faz nada, na real. Então, para mim, isso é apenas vaidade e ego, que talvez o técnico não queira que eu seja o capitão por outros motivos, além do Uhum. handball. Eu ia te perguntar, na verdade, assim, como que é a questão da liderança ali dentro de quadra mesmo com os jogadores? Vocês dividem essa responsabilidade entre vocês na quadra? Tem um pouco de divide, porque quando a gente está na defesa, eu jogo mais na defesa, então talvez eu seja um pouco mais do líder. E no ataque tem o central, que é o que organiza o jogo, então ele que tem que tomar esse papel de liderança. Então são as pessoas que têm a voz e que têm o poder naquele Uhum. momento. E ainda assim, a gente tem bastante jogadores que em algum momento pontual eles tomam uma liderança. E num esporte coletivo, você não pode ter um, dois líderes, você precisa de 14, 15 líderes e cada um vai achar o seu momento de falar e o seu momento de ajudar e o mais importante, a gente precisa ter respeito entre os jogadores, que é o que a gente consegue ter hoje. Inclusive, você é um dos maiores defensores, né, do mundo, aí, considerado um dos maiores defensores do mundo, né, no handball. Isso ajuda, de certa forma, durante os jogos, durante as partidas, que dá um medinho também nas outras seleções, né? Você saber que tem ali também um grande defensor, né? Ah, isso aí é mais a fama, o pessoal fala, mas acredito que eu não sou melhor nem pior, eu sou diferente, eu tenho umas qualidades que ajudam o estilo de jogo, da maneira que a gente defende, e é o que eu faço. Então, eu estudo bastante, preparo bastante os jogos, então o pessoal já me conhece, todo mundo já me conhece, todo mundo tem um pouco mais de cuidado quando vai me atacar.
Então, claro que ajuda. Tendo um pouco mais de respeito, não é a mesma coisa que igual antigamente, que o pessoal não conhecia, então não tinha respeito. Aí era muito mais difícil para mim. Aí hoje eles me veem, eles pensam duas vezes. Alguns jogadores, principalmente mais novos, pensam duas Aham. vezes antes de me atacar. É porque tem um certo respeito, né? Mas É, isso é bom também. não, isso é bom, isso é É. bastante bom. Com certeza. Eu queria que você falasse um pouquinho, Thiago, porque a gente não teve oportunidade de conversar depois, a questão do Mundial, que você se infectou, né, com o coronavírus nas vésperas do Mundial, né? Como é que você lidou com isso, né? Inclusive, assim, porque você estava indo para poder realmente defender a camisa da seleção brasileira e aí contraiu o coronavírus. Como é que foi esse processo? Foi... Por sorte, eu fiquei 2 dias, que eu tive febre, um pouco de dor de garganta, assim, e depois eu já recuperei, não tive mais sintomas, perdi o apetite por 1, 2 semanas, assim, e sem mais complicações. Uhum. Mas fiquei bastante triste, bastante chateado, que, em teoria, a gente estava numa bolha e a gente não sabe como fomos infectados, e fiquei triste, porque o que a gente gosta é defender a seleção e poder estar lá com os companheiros e representar o país a maior quantidade de vezes possível. Mas eu entendo que é uma situação que fugiu do nosso controle. Gente, eu não podia controlar isso. Uma situação que não sou só eu, o mundo todo tá exposto. Então, eu tenho que aceitar e agradecer, porque eu tive sorte de ter passado o Covid e não ter tido tantos sintomas. Nossa, graças a Deus, né? Porque a gente vê tanta gente aí desenvolvendo a doença de uma forma grave, né? Que a gente fica até preocupado. Quando é com a gente fica, meu Deus, o que vai acontecer, né? E um dia após o outro, mas ainda bem que o seu foi leve, então, né? Sim, sim, ainda bem. Que bom. Antes da gente falar, da gente voltar ao assunto Olimpíada, Thiago, eu queria, já que você é daqui de Juiz de Fora, né? Eu queria que você comentasse, explicasse assim, só um pouquinho a trajetória, sua trajetória desde o início, né? Porque você começou jogando na escola, não foi? Sim, eu comecei a jogar na Escola Estadual Sebastião Patrus de Souza, ali em Santa Terezinha, em cima da delegacia. E depois eu fui para o Olímpico Atlético Clube, que lá tinha handball, acho que por Uhum. volta de 2004, assim. Aí joguei no colégio, comecei no colégio com meus companheiros de sala de aula, e fui para o Olímpico, joguei lá 3 anos. Aí depois fui para o Pinheiros, em São Paulo, fazer um teste. Aí passei no Pinheiros, aí fui para a categoria sub-18, depois fui para sub-21, cheguei na categoria principal. E desde os 20, deixa eu pensar, 20, 21 anos, eu já estou na seleção adulta também. E aí, em 2012, eu tive uma oferta para ir para a Espanha. Fui para um clube que chamava Naturhaus La Rioja, fica no Uhum. norte da Espanha. Joguei 3 anos e meio lá na Espanha. Depois tive uma oferta de um clube que era um pouco melhor, na Hungria, que chama Molpik Szeged, e aí foi um salto bem grande na minha carreira, e principalmente é um dos dois times maiores na Hungria, e na Hungria eles vivem o handball com uma paixão incrível. Pode ser talvez o primeiro e o segundo esporte mais popular no país. Nossa. E quando a gente jogava em casa ou contra o Veszprém, que era o principal rival, sempre ia bastante torcida, bastante público. E no meu último ano, antes de sair da Hungria, a gente ganhou a Liga Húngara, que faziam 10 anos que o meu clube não ganhava. E no ginásio do time adversário, que tinha 5.000 pessoas que ficaram quietas, foi sensacional. Aí depois Não. a gente voltou para nossa cidade, foi para a praça do que tinha no centro. Aí vieram vários fãs lá comemorar o título com a gente e foi sensacional. E depois eu tive uma oferta do Barcelona que não teve o que fazer. Aí não ir para um top 5 de clubes do mundo, a gente não pensa duas vezes. Talvez eu teria ofertas financeiras melhores de outros clubes, só que o que eu queria era ir para um time que competisse para ganhar todos os títulos. E isso o Barcelona é dos poucos clubes que te pode oferecer. Então, mais que o dinheiro, mais que tudo, eu vim para Barcelona. E sem Com contar que a certeza. cidade, o clube, tudo em volta do nome ajuda bastante.
E eu imagino também que você tenha tido dificuldade com a questão do idioma, né? Quando você foi para a Hungria, né? Na Espanha, eu tive sorte que tinha um brasileiro que jogava no mesmo time que eu, que ele que me indicou para esse time, e na Hungria e não falava nada de espanhol, nem Aham. inglês, nem Ah, nada. mas aí a gente dá né? A gente dá umas rateadas aí no portunhol, né? Quem sabe? Mas é diferente, né? As primeiras 2 semanas foi bem difícil, essa mudança foi bem radical. Aí depois eu já respirava fundo, tentava escutar bem, aí foi melhorando pouco a pouco. E depois na Hungria eu tive sorte também, que uns companheiros que tinham jogado comigo na Espanha estavam nesse time, aí fui para lá, aí eu tinha opção ou aprender húngaro ou aprender inglês. Só que aí húngaros poucos milhões de pessoas no mundo falam, Com então certeza. falei, primeiro aprendo inglês e depois tento aprender um pouco de húngaro. Aí aprendi inglês e sei falar 2 frases em húngaro e pouco mais. É porque o Então, inglês é língua mundial, é língua universal, né? E todos os é, países falam inglês, é muito mais fácil para se comunicar. não, mas lá na Hungria é um pouco como no Brasil. Você vai encontrar alguém que fala inglês, mas a possibilidade é pequena. Ah, É entendi. pequena. Então, você tem que ter um pouco de jogo de cintura, um pouco de mímica, um pouco de tudo, né? Sabe? Tem que dar o famoso jeitinho. Você quer se comunicar, se num idioma não consegue, vai falando mímica, vai falando 4 palavras, e aí você consegue se comunicar. Não tem Aham. jeito. Porque você ia na padaria, você ia comprar pão, ia comprar presunto, o pessoal não entendia. Então você tinha que ir apontando com o dedo, falando os números, aí apontava e ia se virando, tinha o que fazer. Tá ótimo, tem que comunicar, né? Não Tem que se importa se é com comunicar. gesto, com idioma, mas o importante é haver comunicação, graças a Deus. Agora, você falando sobre isso, né, sobre sua saída, inclusive assim do Brasil, eu percebo assim que, embora o handball, né, seja realmente um esporte aqui em Juiz de Fora, não, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil seja um esporte que começa na escola, e a gente vê muitas pessoas, muitos alunos jogando handball começando na escola, mas assim, infelizmente aqui no Brasil não existe essa tradição, né, o Thiago, do handball crescer, né, dentro de clubes, como é fora, e acaba que o atleta tem que sair daqui para jogar e fazer mesmo a profissão fora daqui do país, né? Bom, hoje em dia eu posso falar com certeza que o handball está pior do que há 10 anos atrás, 10, 15 Uhum. anos atrás, que a gente tinha 4, 5 clubes que tinha uma boa estrutura, tinha os atletas poderiam ter um bom salário, mas hoje em dia você tem apenas 2 clubes no masculinos e 1 ou 2 no feminino. Então, o pessoal acaba que se você quer jogar handball, você tem que sair do Brasil, porque aqui, por menor que seja o seu salário, as possibilidades são muito maiores, que no Brasil ninguém te conhece. Então você vem, então a gente tem jogadores jogando na segunda, na terceira divisão da Espanha, na segunda da França, em Portugal, primeira divisão, segunda divisão, mas eles vêm porque é o sonho deles e no Brasil não dá para cumprir esse sonho. E sem contar que, bom, a gente tem problemas na confederação, problemas na liga, a gente não consegue vender o esporte de uma maneira adequada, então dificulta bastante. É uma pena, né? Porque, inclusive, como a gente já tinha falado, né, é um esporte que praticamente se inicia dentro da escola, né? Então, assim, um incentivo que deveria ter dentro da escola também para isso, né? Para que esse esporte realmente fosse valorizado, né, Thiago? Sim, sem dúvida. Podia ter toda essa dinâmica, escola, depois, tem muita gente que joga universidade, jogos universitários, o É. pessoal treina bastante. Sabe, público tem, material tem, falta alguém organizar e saber gestionar, saber, vamos fazer isso, vamos organizar isso, porque também os patrocinadores não vão investir dinheiro num clube que não vai ter nenhum retorno para eles. Uhum, com E hoje certeza. a marca handball não traz nenhum retorno. Então, é bem complicado. É, que pena. Vamos voltar então agora para a Olimpíada, porque a gente já está partindo aí para o final da nossa entrevista. Brasil estreia contra a Noruega, não é isso? Dia 23. 23 ou 24, aí É. já está muito longe para mim. Eu acho que não, mas eu acho que é 23 mesmo. Só que assim, o problema do Japão é o horário, né? Quando lá é tipo 9 horas da manhã, que é 9 horas da noite, enfim, é um pouquinho complicado. Então pode ser 23 da manhã, 23 à noite para vocês e 24 E para mim. 24 para vocês, exatamente. Então é isso, é isso. É exatamente, 23 aqui no Brasil, 9 horas da noite, tá? O jogo de vocês. Então, para vocês, vai ser no dia seguinte.
Vai ser dia 24, por isso que eu tava achando. Isso. Eu falei, gente, mas a gente jogava 24. Não. Aí não entendo. Fico meio perdido. Não, é isso mesmo. E a gente aqui fica perdido também, porque a gente tem que fazer essa diferença de fuso, né? Mas expectativas para esse jogo, Thiago, e aí? Expectativas que a gente tem que jogar todas as nossas fichas no primeiro jogo e depois em todos, claro, mas a gente está preparando uma defesa especial contra um jogador especial da Noruega e vamos ver, porque a gente não pode defender da mesma maneira que as outras seleções defendem, de uma maneira mais tradicional, porque a gente não tem tantos jogadores tão bons assim. Então, a gente precisa arriscar. E a gente vai arriscar, já que a gente não tem nada a perder, para ver se dá certo. E tem uma possibilidade de dar certo, que a gente tem que se apegar a ela. Vocês vão participar da cerimônia ou não? Porque é dia 23 aqui pra gente, né? É provável que não, né? Não, possivelmente a gente não participe, porque por todo o protocolo que vai ter, então talvez só vai alguns membros do Comitê Olímpico, dos participantes da seleção e bem poucos. Isso justamente com distância para ser uma coisa muito mais organizada. Infelizmente não vai poder, porque eu lembro das Olimpíadas do Rio, em 2016, que foi super legal, a gente conseguiu ir, foi no Maracanã, sabe? Foi uma experiência incrível e estava bastante ansioso para poder participar da cerimônia, mas infelizmente não vamos poder ir. E a gente tem que aceitar. Até nisso vai impactar, né, essa pandemia, né, Thiago? Infelizmente, né? Vai ser muito diferente, até para a gente como público, né? Vai ser muito diferente / estranho, né? A gente vai ter que se acostumar durante esses dias, então, de Olimpíada, né? Agora, assim, com toda certeza, Thiago, assim, com toda certeza, não, com toda sinceridade, na verdade, né? Até onde o Brasil pode chegar nessa Olimpíada agora de Tóquio? Porque vocês chegaram até as quartas na Rio 2016. Com toda sinceridade, hein? Me fala com verdade. Não, se a gente conseguir passar de grupo, vai ser o máximo já. Se a gente conseguir chegar nas quartas igual a última edição, já vai ser um êxito, com toda certeza. Esse é o nosso objetivo. Se a gente conseguir, já pode dar com um sorriso de orelha a orelha. E aí, o que vier é lucro, né? Não, aí depois, quartas de final, um jogo, tudo pode acontecer. Você ganhando esse jogo, você já está na briga por medalhas. Então, talvez o mais difícil seja você classificar para as quartas de final. Aí depois você joga tudo um jogo. Com certeza. Aí é outro campeonato. Mas o nosso campeonato tem seleções que já sabem que vão classificar, então eles podem dar uma poupada na primeira fase, mas a gente não. Ainda mais sabendo, né, do grupo que vocês pegaram, né, do grupo que o Brasil está, né, aí o que o negócio complica mesmo. Exatamente, não tem que ir com a faca nos dentes todos os jogos e não dá para abrir mão de nenhum. Com certeza. Bom, eu queria... Você já vacinou? Porque para ir para lá tem que vacinar, né? Eu tomei a primeira dose dia 8. Em teoria, eu já peguei, como eu já passei, eu precisava só de uma dose, mas quando eu voltar da Olimpíada, eu vou tomar a segunda dose. Ah, legal. O protocolo, então, é esse, né? Então, você já está com o passaporte já praticamente carimbado. Nossa. Já tem. A maioria do pessoal tomou pelo menos uma dose, alguns têm as 2 doses. E aí, quando voltar para o meu clube, eu consigo tomar a segunda dose da vacina. Show de bola. Para virar jacaré. Para virar jacaré. Eu tomei a primeira também, estou 50% jacaré, né? Ainda falta mais os outros 50%. Igual só não sei, vou virar o jacaré do El Chan, jacaré. Imagina! Eu acho que está mais para jacaré, hein? Ai, gente, Thiago, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade de conversar aqui com a gente numa frequência. Muito obrigada. A gente vai torcer demais para vocês. Pode ter certeza que ninguém vai poder ir, inclusive família, né? Não vai poder ir para a Olimpíada esse ano, né, Thiago? Está proibido, né? Proibido. E, por sorte, no Rio, minha família ia e voltava todos os dias, ia de van, de Juiz de Fora para o Rio e voltava. Correria também, ficaram o mês todo na função da Olimpíada, mas para mim, que eu já morava 4, 5 anos fora do Brasil, foi sensacional poder jogar e ter eles na arquibancada. Pois é, agora não vai poder nem, mesmo que cruzasse o continente, aí, os oceanos, enfim, não vai ter como, né? Mas aqui do Brasil...
A gente vai mandar muito pensamento positivo, muita força positiva para vocês também. E boa sorte, tá? Vocês vão embarcar segunda-feira, né? Boa sorte. E boa viagem também. Muito obrigado pelo convite e vamos ver que tudo dê certo na Olimpíada. Isso aí. E quando acabar as Olimpíadas também, quando acabar a pandemia, quando você vier para Juiz de Fora, passa lá no estúdio da Rádio Cidade para conversar com a gente, porque eu estou de casa. Estou de home office. Estou de home office. Coisas da pandemia. O problema é quando acabam jogos, a gente já deve começar no clube. Então, se eu fosse para o Brasil e voltasse, eu ia ter que voltar para a Espanha e fazer quarentena. Então, já vou direto, porque em setembro a gente já começa a jogar. E vai ser um seguido do outro, né? A temporada começa. Ser 2 temporadas sem parar. Aí devo ir para o Brasil em dezembro, no Natal. Se tudo der certo, né? Não, aí você vai lá na Rádio Cidade, então, faz uma visita lá pra gente. A gente bate um papo, então, para falar como é que foram as temporadas, Olimpíada, enfim. Papo vai ter. Papo vai ter. Eu falo pouco já. E eu também, então vai ser assim, 2 horas de live, ao vivo, na verdade. Thiago, muito obrigada, tá? Valeu demais. Obrigado você. E boa sorte na Olimpíada. Tchau. Obrigado, tchau.